lá, vocês verem aqui. Posso? É aqui, né? Você vê. Só clicar lá no dedo. Então vamos lá, eu vou dividir aqui rapidinho, vou passar isso rápido e depois eu vou para a questão do orçamento. Tá ligado? Pode passar aí, bem rapidinho aqui, para vocês terem ideia do Rio Grande do Norte, né? A instituição, todo mundo já sabe, permanente, responsável pela ordem jurídica e regime democrático. Nós temos 65 comarcas, 21 procuradores de justiça, 6 mais que o número de desembargadores, 235 promotores e 30 civis. 630. Então, as áreas de atuação, as mais variadas. O que foi que a gente fez? Em 2007 foi quando começou essa história de discutir gestão pública, de qualidade, etc. Existia um programa chamado Gestão Pública que houve uma adesão. Em 2007 plano de melhoria, em 2008 foi quando veio a possibilidade de eu ser candidato e tal. Aí eu conversei com um colega muito próximo, que era Zé Augusto Pérez, e houve um início de estruturação de um planejamento estratégico. Mas a coisa era tão difícil, a máquina era muito emperrada, as dificuldades eram imensas, os meninos sabem disso, faltava, às vezes não chegava água do não sei de quê, às vezes não chegava o papel e sempre tinha alguma dificuldade. De toda forma, foi feito, ele pediu para eu ser, na época, o coordenador da estratégia referente ao planejamento estratégico. Foram feitos, o menino lembra, fóruns regionais para levantar os problemas e as questões de forma regionalizada, estudar a sociedade civil, que era, a gente queria mostrar que a sociedade, nós estávamos planejando, estávamos profissionalizando a atuação. Isso faz toda a diferença, porque uma coisa é eu dentro, né, internamente fazer um processo desse, outra coisa é eu contar com a própria sociedade civil se envolvendo, a OAB e tantos outros, trazendo as suas dificuldades. Isso tudo com a Universidade Federal deu esse suporte lá. Identificação e segmentação dos problemas institucionais, as diretrizes, aí o mapa estratégico. Mais ou menos nessas dinâmicas, temos cearenses por aí, pode passar. Aí houve o desenho deste mapa estratégico. Eu digo a vocês que eu tenho muita preocupação com o planejamento, o mais importante é uma gestão estratégica. Depois que você planejar, você saber como é que você vai dar conta daquilo. Então não pode perder muito tempo. Não é perder muito tempo, é que planejamento tem um período rápido, tem que ser célere para que se defina. Então tem que ter uma equipe muito boa para poder fazer valer isso aqui. Aí, ó, em relação à sociedade, aos processos internos, vocês vão ver que tem muitos problemas que você olha, eu olho para qualquer mapa estratégico, você vê assim, poxa, tem uma dificuldade aqui. Nós tínhamos aqui, lá em 2008, foi quando eu estava iniciando, eu participei como promotor, eu coordenei isso aqui, esse processo. Aí, ó, ser reconhecida como instituição independente, catalisadora, dinâmica, eficiente, eficaz, responsável. Um negócio bem na defesa dos interesses, etc., como a gente gostaria. É a visão. Aí, aumentar os níveis de bem-estar da sociedade, contribuir para a direitos fundamentais. Sociedade, já naquele momento, pedia que o Ministério Público atuasse de maneira estratégica, com metas finalísticas, que a gente otimizasse os nossos esforços e dissesse assim, vamos seguir, mais ou menos o que o CNJ faz quando estabelece meta isso, meta aquilo. Só que eu tenho os meus problemas. Por que eu tenho que ficar esperando as outras metas? Se eu tenho minhas dificuldades aqui, preciso enfrentar isso com, ampliar parcerias, ou seja, muitas vezes a gente não tem perna. Por que não buscar essas relações e a integração com a sociedade? Porque a razão de existir do Ministério Público é a própria sociedade. Eu tenho que buscar essa tranquilidade aí, né? Processos internos, unidade ministerial. Sem ela, sem eu e você saber que a gente faz parte de uma instituição, não vai acontecer, porque muitas vezes temos todos que caminhar no mesmo processo. Racionalizar, optimizar e padronizar as ações, fortalecer a atividade extrajudicial, gestão da tecnologia da informação, é a vida da instituição. Modernizar a comunicação interna. Nós tínhamos uma dificuldade com o colégio, o conselho, porque as promoções
os meninos lembram, estava muito esgarçada, não aconteciam, a máquina estava parada e tal. Isso já, Qualquer semelhança é marketing, não. essas dificuldades já apareciam aqui no momento. Aí, ó, modernizar a gestão de pessoas. Tem que buscar estratégias para fazer isso. E, em relação a essas questões aqui, melhorar o clima organizacional, como aí vamos distribuir, ver como é que a gente vai fazer isso. Competências e as tecnologias. Para que essas vontades todas, né, esses projetos essas situações acontecessem, elevar as receitas e otimizar as despesas do MPRM. Captação de recursos extra-orçamentários, aumentar essas receitas orçamentárias seria, ou eu vou aumentar o orçamento, ou alguma receita que eu tivesse, vou ver se essa receita que no nosso era o fundo de reaparelhamento do Ministério Público. Isso, que vocês têm também, então como é que eu vou melhorar isso? Será que ele está devidamente otimizado e tal? Bom, e manter o equilíbrio orçamentário e financeiro. E aí a gente criou projetos específicos naquele momento para lutar por esses projetos. Modernização da arquitetura organizacional. Nós vimos que as coisas não andavam na instituição, não funcionavam. Imediatamente eu contratei uma assessoria para poder analisar a parte administrativa do Ministério Público, a instituição como um todo. Porque eu queria comprar isso, eu queria fazer aquilo, a licitação não andava, porque também não andava, e isso gerava a máquina era emperrada, porque a máquina não era dimensionada para o tamanho da instituição que a gente gostaria que fosse. Nem a instituição tinha a dimensão correspondente àquilo que deveria ser. E aí a gente vem, em cima dessa, chama essa consultoria específica para pensar no Ministério Público que devia ser. Então, nós tínhamos 11 diretorias, passou para 36 diretorias administrativas. No primeiro momento não foi compreendido o que é isso. E agora a atividade fim, você lembra disso, não lembra, gente? A atividade, gente, essa máquina, ela só vai dar suporte à atividade fim, não é dar aos procuradores, não sei o quê, ela só vai dar suporte à atividade fim se ela for uma máquina bem estruturada, se eu tiver minimamente isso aqui. Gestão por processos, enfim, captação de recursos. Eu teria que potencializar aquilo que a gente tinha lá. A mesma coisa de gestão de pessoas. Uma instituição, um servidor desacreditado que não tinha, então a gente implantou o plano de cargo e salário, incrementou, vocês vão ver o avanço que deu, e obviamente melhorando aqui uma série. Paralelamente, viu como é que eu vou melhorar os serviços. E aí teve a estruturação física e tem decisões politicamente determinantes. Ou eu vou construir a sede, a gente não tem as estruturas todas do Ministério Público. Ou a gente constrói a sede de Natal, linda, porque tem a sede da Procuradoria, né, é bem legal a estrutura lá, mas eu tenho diversas promotorias. Um dos elementos primordiais é que os colegas enfrentem trabalho e essas sedes ou são alugadas, não estavam mais nos fóruns, porque a gente queria a identidade do Ministério Público, mas também tinham fragilidades porque que era uma das grandes discussões lá, que infelizmente vocês não estão fazendo essas discussões como devem ser, que é segurança. Dá condição realmente que o colega trabalhe, mas trabalhe com nível de tranquilidade lá no interiorzão da vida. Então a gente aqui passou pela estruturação física de pessoal e de equipamentos. Compramos todos os equipamentos novos, discutimos que equipamento era esse e tal, discutimos qual era a estrutura, vamos com marca de primeira, vamos com marca de segunda, vamos com promotoria de terceira, que equipamento deveriam ter, aí enxugamos os projetos para poder, se eu tinha como construir 10, então eu vou construir 12. E partimos por uma outra opção que era Mossoró, que era do interior, tinha uma importância muito grande, decisiva lá, para poder ela, enfim, organizar. Todos os equipamentos de funcionamento, né? E a conectividade, que era a razão de ser do Ministério Público. Como é que eu tinha tantos dados e eu vivia a reboque do governo do Estado? Não funcionava a internet, eu não lembro dessa história toda. Então a gente montou um projeto de 1 milhão e tanto, gerando uma conectividade autônoma para o Ministério Público, para que eu não dependesse de nenhum outro recurso, até para gerar segurança para a nossa rede. Era nossa a estruturação dessa relação. Então isso aqui de fato era decisivo para que os colegas tivessem condição, né? Estruturar pessoal e etc. E aqui eram os programas da atividade fim de acordo com o que os colegas
haviam demandado como sendo questão primordial para atuar, para atuar na atividade fim. Bom, em 2012 nós fizemos mais ou menos isso, porque lá em 2009 o planejamento estratégico é assim: está tudo no vermelho, a gente não vai conseguir respirar, então foi para tirar do vermelho. A partir de 2012 a gente foi começar a pensar a instituição numa perspectiva realmente de crescimento e etc. Então aí a gente já começou a trabalhar com eficiência, a gente já buscou outras estratégias de atuação. Esses eram as diretrizes básicas que iria informar. Então nós, como já tinha havido a experiência na UFRN, chamamos uma estrutura de fora, que já tinha experiência com outros ministérios públicos. Desde antes, que isso é importante, eu visitei outros ministérios públicos. Aí tem reunião não sei aonde, como gestor, como é que faz isso? O que é que vocês têm? Qual é a solução? A alternativa que vocês encontraram para isso? Será que alguém já pensou nisso? Porque a minha preocupação é que eu não vou inventar a roda, nem a gente poderia ficar no nosso umbigo, sabendo que alguém poderia ter tido algo muito mais interessante nesse processo. Então, pode passar. Foi feita uma série de atuações, levantamentos, entrevistas, que eram o que baseava. Então, esse era um planejamento muito mais célere, porque a gente já teve um planejamento anterior. Aprovamos um projeto de lei que redimensionou a arquitetura organizacional, estava estruturado, e agora passamos para essa parte de diagnóstico e alinhamento. Pode passar. Que foi também daqui, né, dos colegas, que foi outro cearense, que foi uma atuação, nova discussão envolvendo servidor, envolvendo todo mundo. Era também, pode passar, um momento que a gente... Se tiver cabeça chata ainda para identificar. O projeto é dominar o mundo, porque nós temos que escolher gente. É isso aí, pode passar. Aí a gente tinha toda a instituição de fato envolvida, toda a instituição de fato participando, a associação, tinha as reuniões, para isso é toda uma, né, tem um calendário, as reuniões junto, porque tem o comitê gestor do planejamento e etc, que vai decidir, vai definir, pode passar. Então, Voltou? Voltou, está voltando. Quer dizer, ela está pegando no mesmo de sempre. Voltando. Ok. Está voltando. Ou não? Não, tá não. Então, ó, a gente já precisava, aquilo que você perguntou, se a gente tinha um instrumento. A construção do modelo de governança estratégica, que era, eu tinha que ver em cada um, se no mês de julho eu chegasse lá, eu tinha que ter um modelo, que era para a gente lá, é um programa, que eu olhasse lá e visse quantos % eu tinha, de fato, cumprido daquele projeto. Porque para cada uma daquelas demandas, vocês vão ver aqui, eu tinha um projeto específico. A gente já avançou e começou a dar cara a esses projetos, que alguém já identificava, já, opa, aquilo ali, então... Bom, construção de um plano de implementação, eu tinha muita coisa demandada, eu vou ter que fazer aqui identificação de ferramenta tecnológica para suporte do processo. Eu estava viajando, precisava ver alguma coisa, eu autorizado, eu via e os colegas viam. E aí, na gestão, eu dizia, o diretor, por que é que isso aqui não está andando? O que é que está faltando, né, nessa... E aí houve, pode passar. Eu acho que tem alguma coisa antes. Passa aí, velho, mas eu acho que tem alguma coisa antes. Não, tem antes, porque está faltando o... Está faltando o Botão anterior. anterior. Pode voltar. Botão direito. Deve ser agora. Não. O mapa estratégico estava aqui. Porque era tão legal esse mapa. Mas ele não gravou, né? Não, é lá na frente. Bom, o novo mapa estratégico do Ministério Público, aí tem muita clareza. Enfrentar a corrupção, dar suporte aos colegas do interior. Perfeito. Próximo, mas é aquele que está em branco. É, aqui está em branco. Aqui. Vamos fazer conta que está aqui. O mapa muda completamente, porque agora a gente tem condição de respirar. E aí vem unanimemente, você tem que estruturar para o Procurador-Geral algo que dê suporte aos colegas em todos os sentidos. Então vai ter que ter
como é que chama? Assessor para o promotor, está lá não sei aonde, preferencialmente para aquele promotor. Eu montei uma comissão, como é que a gente vai distribuir isso? Vai distribuir, aí eu chamei um de primeira, um de segunda, um de terceira, para me ajudar. Tá? No primeiro momento a gente não tinha, Jorge, até que você fez parte dessa comissão. No primeiro momento a gente não tinha isso. Então, em vez de ser eu de cima para baixo, fulaninho, que eu acho muito interessante, então não. Nós dividimos essa, e com a comissão saiu lá, ninguém reclamou, não teve dificuldade, porque não tinha naquele primeiro momento para todo mundo. Chamar os novos promotores, porque aí tinha um quadro a ser completado. Hoje a gente tem um quadro excelente, é um dos líderes aí, como é que eu vou fazer isso? Eu me lembro que o governador disse: doutor, mas eu não vou ter como pagar isso. Não, mas não é o senhor que vai ter que pagar, sou eu que vou ter que pagar. Está previsto no planejamento da instituição, governador. Sei que a coisa foi o que não foi para a posse, bom, aí é o senhor que não vai, realmente. Eu gostaria que o senhor tivesse, porque é uma autoridade, tem toda uma situação. Reflita, depois a gente fala sobre isso. Não mudou nada, a posse aconteceu, foi um representante. Eu ia ficar abalado, porque fulano de tal não concorda com isso, mas ele não precisa concordar, ele não tem como necessariamente concordar. Eu estava mostrando isso. Pode passar aqui que a gente. Então, como eu conto aqui, os projetos ganharam, uns tiveram muito. Esse aqui, que era o principal, que era da eco-reestruturação, queria que ganhasse cara para ter resultado e etc. Esse aqui era muito forte lá em Mossoró. Esse aqui rende até hoje, porque as ações que foram entradas lá atrás, assim, obrigou a fazer concurso. Então todos tiveram, esse aqui também, enfim. Mas esse era o primordial. Então hoje eu tenho um GAECO com 140 pessoas lá dentro, entre servidores concursados, com estabilidade, etc., com estrutura toda organizada, mas disfarçada e cumprindo o que deve ser. Porque era muito frágil organizar isso, porque se não estivesse mostrando que era, como era dizer, poxa, eu estou criando uma cobra para ir lá e me organizar, né? Mas pode passar que eu vou entrar mais na parte, MP com distâncias, enfim, várias situações que deram, outras não foram. Teve uma, vou dar um exemplo, né? Parece que tudo foi maravilhoso, mas a gente optou por uma solução no campo da informática, essa aqui, SAGE MP, que era o que o judiciário tinha para interface. Nacionalmente, diversos ministérios públicos tinham, como diversos judiciários tinham, e hoje a gente está voltando, né? Inclusive não funcionou por uma série de motivos, mas naquele momento, para a tomada de decisão, era o que se aproximava. Vocês já revogaram o contrato também? O TJ de lá já revogou agora, recente, né? Também. Equivale ao nosso estágio, viu, gente? É a mesma turma. A gente também. Vamos lá, gente. Essa promotoria padrão aí, tá? É empresa, é? Volta aí, É o volta. nosso estágio. Volta aí, É volta. comum, eles já estão voltando, revogando, partindo para o sistema. Vamos pro PJ. Essa Propad aí, o novo. O que é essa promotoria padrão aí? Na Propad, o que foi que a gente fez? Para eu ter no orçamento dos projetos, eu dizer para quanto era, por exemplo, quanto custa uma promotoria? Anualmente eu vou precisar de quanto para assegurar o funcionamento da promotoria de primeira, de segunda e de terceira? É muito interessante, Manuel, você, por favor, deixar bem expresso nesse momento para o Judiciário Cearense, até porque a equipe estratégica deverá ver essa filmagem. Especifica um pouquinho o que foi esse retorno do SAGE para onde, porque essa opção momentânea aqui de vocês, depois de sistema, porque sistema é essencial. Não é verdade? O que houve de problema, porque nós temos o mesmo sistema SAGE aqui e a gente está com o PJE do O CNJ já terminou o PJE para todo o Brasil. Mas o nosso problema aqui é que o PJE cível ele já é implantável em várias comarcas, mas o penal, o criminal não. E o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está em retardo, porque nos outros estados já a equipe do TI já está indo lá no CNJ levantar dados e se atualizar de como está sendo criado e volta para o seu estado já desenvolvendo. Paraná já está bem lá na frente no PJE e outras instâncias. Nós aqui não temos diárias para pagar para o nosso TI e ir lá conhecer o projeto, então nossos analistas não estão tendo contato no CNJ com a tramitação do PJE em condução. A parte de computação do sistema era prioridade zero. Foi também o que os colegas disseram. Quando você vai, a razão de ser do funcionamento da instituição é a instrumentalidade. Não tem alternativa. Aliás, o problema está porque começou lá de cima. Você tem o STJ, o STF, todo
ou pelo menos caminhando por um processo de informatização, e a gente não, é que eu não vou pensar nisso. Inclusive numa mudança, por exemplo, a gente já está numa terceira geração de equipamentos. Lá quando a gente entrou, comprou o sonho de consumo era um laptopzinho da gente, aí depois mudou o corpo, a gente já está na terceira mudança. Uma coisa triste é que as secretarias pegam essas mudanças, o que não deveria ser, quer dizer, a Secretaria de Defesa Social deveria estar tão atualizada quanto nós na qualidade, na velocidade, etc. desses equipamentos. E em relação ao SAGE, de fato, viu-se que não havia estrutura para o desenvolvimento da ferramenta que a gente imaginava e que seria necessária. Então a empresa lá da Santa Catarina não dava esse suporte. Ele apresentou a proposta, ele teoricamente teria, mas na prática, quando você ia desenvolver e exigia que houvesse as mudanças de aprimoramento do sistema, ele não tinha perna, porque ele dava assessoria ao Ceará, ao Rio Grande do Norte, no Ceará, tal. A justificativa é que achava que era uma coisa meio que padrão para todo mundo, e você desenvolvesse essa solução facilmente iria ser disseminada, e não é bem assim. Cada um e tem as suas especificidades, as suas exigências, etc. E viu que uma outra fragilidade era esta empresa privada ficar com essa solução, né? E a gente ficar refém e nunca ter autonomia para poder... Tinha que ser um código, né? Isso, para poder funcionar. Mas esse aqui era muito interessante porque, como eu disse a você, foi uma análise de cada uma das estruturas. Então, quanto custa cada promotoria? Inclusive, qual é a média que se gasta com o telefone? Aí, quando foi discutir isso aqui, a gente viu que tinham soluções que deveriam ser buscadas para que essas soluções fossem otimizadas em tempo e eficiência, um cartão corporativo. E a gente viu que precisava fazer a regionalização de determinados serviços. Alguns serviços eram ponta a ponta e outros eram regionalizados, porque eu diminuía essas rotas. E aí, com a Propad, a gente viu também que a contratação de manutenção predial, ela deveria também ser regionalizada, porque aquela empresa, aí a gente viu que deveria ter uma rota para fazer periodicamente. Aí tem todo um estudo que mostra por que aquilo deveria ser periódico e em que periodicidade, e deveria ter uma estrutura mínima para assegurar os pequenos reparos. E aí teria um cartão corporativo, aí eu vou ter, já tinha sido pensado num regional, um servidor que faria uma série dessas atividades. Um deles era esse cartão, que teve uma discussão que era uma coisa desgastada, mas a gente viu que era a melhor alternativa. Queimou a lâmpada, não sei o que, a ponta está ali. Essas são coisas pequenas, mas que atropelam muito a vida de quem está lá na ponta, no dia a dia, não é verdade? Assim, tem muita dificuldade. E um outro aspecto foi segurança. Além do fortalecimento, aí com a Propad, com a promotoria padrão, a gente conseguiu dimensionar exatamente. Significa dizer que o orçamento, que é um dos mais importantes, que é o de custeio, a gente tem especificamente dimensionado. Quanto é que vai gastar em como? Quanto é que vai gastar nisso? Quanto é que vai gastar daquilo? Mês a mês, ano a ano. Então não tem dificuldade, porque não vai aparecer uma promotoria do dia para outra. E aí a gente veio, a próxima discussão que o procurador vai colocar agora, que era, a gente já tinha feito essa discussão, mas o tribunal recuou, e aí não é que tenha que fazer igual, mas tem dificuldades, era se determinadas promotorias e comarcas se sustentam ou não. Então eu tenho João Luiz com 5 mil habitantes, ela se sustenta ou ela deve passar por um processo, porque é caro eu manter essa promotoria? Ela tinha, na época, eu assumi essa promotoria, ela tinha 300 processos, a comarca toda tinha 300 processos. Então foi feita essa discussão no Ministério Público, gerou, foi muito interessante, o menino lembrou disso, e agora, com este novo presidente, há uma perspectiva de se materializar. Só não entende uma coisa, o próprio promotor era gestor, ordenador de despesas? Não. Existia um servidor, mas existia a opção também do promotor, então tinha porque não tinha nenhuma dificuldade, é um cartão é um núcleo administrativo regionalizado, não é isso? Uma descentralização da administrativa hoje que a gente tem pública, isso está como nosso projeto estratégico, é um núcleo regional administrativo. Por exemplo, não sei se você lembra quando eu entrei no São 3 aqui, como fazer? Ó,
4 Olha, quando eu entrei no Ministério Público do Rio Grande do Norte, para vocês terem ideia, não existia a regionalização da administração, viu, Zé Maria? Não existia a regionalização da administração. Então, garrafões de água mineral saíam de Natal para ser entregue lá em Pau dos Ferros. Quanto é que saiu o valor dessa água? E, no entanto, o correto seria centrais, como chama CD, né? Centrais de distribuição, uma em Mossoró, outra em Pau dos Ferros. Aqui no Ceará seria Juazeiro, Sobral, Iguatu, para distribuição de material, para conserto, descentralização. Eu só fiz. A mesma coisa a gente viu em determinadas estruturas de suporte. Então eu tinha obrigatoriamente de estruturar um assessor para cada um dos colegas que estivesse lá. Mas existiam algumas estruturas que a gente viu que não era possível, pela limitação orçamentária, de fato, comprometimento, ter para cada promotoria, que era muito bom que eu pudesse ter um psicólogo, um assistente social e etc. Então, fez um levantamento, o que era que correspondia, qual era o trabalho que eles iam fazer e criamos núcleos regionais de assessoria. Então, eu preciso de uma avaliação psicológica, eu demando ao núcleo, a pessoa, a psicóloga vai lá, faz, até eu qualificar essa demanda e dizer, não, a psicóloga não está dando conta, eu vou precisar de mais X psicólogos aqui. Mas por enquanto, até explicando, por enquanto o núcleo vai ter essa configuração, tanto de Mossoró quanto o de... Porque senão a gente vai acabar, como é muito mais fácil, assumindo atribuições que não são nossas. Né? Quer dizer, vocês, por exemplo, estabelecem que tem que ter uma estrutura, o Estatuto da Criança, mas não é incrível que eu tenha um psicólogo e um assistente social em cada uma das comarcas. Mas eu devo ter núcleo, eu devo fazer convênio, eu devo fazer isso e foi o que a gente fez. Além daquela, aí a gente foi fazer a avaliação de quanto custava cada uma, porque tinha um grande convênio, inclusive feito com o colega anterior, com a universidade. E aí eu demandava o profissional via. Só que a gente viu que havia uma constância de determinados ou avaliações, ou laudos, enfim, havia de determinadas perícias. E para esses a gente viu que era de fato necessário. Mas, por exemplo, na área do meio ambiente, Jorge era do meio ambiente, ele não tinha, quando ele precisava de uma demanda, ele iria à FUPEC, eu acho que lá em Mossoró nem funcionava direito, né? Ele recorria ao IDEMA. Agora, se você não dizer ao colega, gente, a maioria dessas perícias você vai buscar em parceria e em apoio, porque se não tem suporte à instituição para fazer isso tudo. Até para o colega seria muito cômodo ter uma estrutura muito confortável, mas a instituição não comporta isso. E é importante que o colega saiba dessa limitação. Mas qual é a alternativa que eu vou ter? Né? Como é que a gente vai... Então isso aqui foi muito legal para dimensionar quanto é mais ou menos que eu vou gastar de água, porque eu tenho X pessoas, eu tenho isso, quantos botijões, aí automatizamos essa entrega de água, porque o colega chegava assim, que era bem, eu ia visitar e passava nas promotorias, aí assim, rapaz, você está com 6 botijões de água mineral aqui, não, é porque caso tenha algum problema, eu disse, olha, esse problema não vai mais haver. Agora você não vai poder deixar esses 6 botijões, porque ele vai se perder. Então, no medo da seca, né, das vacas magras, o colega, como isso acontecia, como se diz, com muita frequência, e aí viu que de fato a coisa rodava, funcionava e, enfim, conseguia. Vamos lá. Esse aqui era o recurso que a gente trabalha e eu consigo ver, é da diretoria da administração, é da diretoria de pessoal, é não sei de quem, e eu vejo qual é o responsável, qual foi a solução colocada e a porcentagem que esse projeto tal não dá de execução. Que aí tem uma correspondência muito grande com o orçamento. Se eu não cumprir isso, vai ser complicado. Essa é a tua ferramenta de gestão, não é isso? É uma ferramenta de gestão. Como é que você chama o sistema? Essa ferramenta que a gente organizou, a gente chamou mesmo de solução de gestão do trabalho. É uma ferramenta relativamente simples que você alimentava. Inicialmente o colega dizia, eu vou ter que alimentar o servidor.
claro que você vai alimentar. Eu sou o gestor, eu quero ver como é que a coisa está funcionando ou não está funcionando e qual é a alternativa que está sendo Você dada. tem alguma coisa de visão também de imagens de locais? Dava pizza, Não, dava... isso eu acho que é o que nosso governo do Estado de Ceará entende de executivo utiliza. Ele está viajando internacionalmente, ele domina a obra. O melhor, que foi o que a gente lutou e, enfim, teve um probleminha lá, que é a grande referência do Brasil hoje é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem o SIGA-RH, que é a grande referência. Polícia Federal, Ministério do Planejamento, é a Universidade Federal que faz isso, né, que organiza essas ferramentas e traz realmente. Tem outra pode passar. Tem outra apresentação que é do orçamento, pra vocês terem ideia. Gente, de nada, isso você vai planejando, é um processo, você vai organizando e vai trazendo profissionalismo e vai discutindo e vai mostrando e tem. Aí, para a gestão, eu tenho. O dia que eu vou ter reunião com os gestores administrativos, enfim, tem toda uma dinâmica de trabalho, né, organizada. Hoje eu não estou contando. Como está contando? Você é gestor, eu tenho um calendário aqui a cumprir. Eu tenho uma reunião que eu preciso realizar e uma reunião de decisão, porque vão trazer alguns pontos para que eu decida, como gestor maior, se eu vou querer aplicar de um jeito. Falando desse final do primeiro ciclo de slides, no caso da gente, isso aí é o próprio Ministério Público fazendo sua gestão. Isso. Aqui a gente tem a associação tentando obrigar, entre aspas, tentando conduzir o tribunal a fazer a gestão. Como é que a gente consegue que as ferramentas sejam não aderidas? Eu A acho minha- que é qualificando A minha participação primeira da associação no iniciativa planejamento era a estratégico. associação não ter perdido a oportunidade de não estar só em uma reunião como a associação participou. A associação só participou na reunião de agentes externos, que se chamou AB, o Ministério Público, a associação esteve lá. Tipo assim, então a associação não ficou nos nossa, outros, porque as outras reuniões eram do grupo, era do comitê representativo, que só compunha 60 pessoas. Nós das regiões do interior somos 9 regiões, 9 zonas, nós ficamos um juiz por zona e a gente questionou com a desembargadora Nailde que os termos de servidores, tinha servidores da capital, e eu desembargadora, para fechar a legitimidade, vamos tentar as diárias do servidor do interior vir representar, um ou dois de cada zona, para a gente fazer essa legitimidade realmente se estabelecer. Ela mal conseguiu as diárias dos juízes para se deslocar para a capital e compor. Mas então estamos 9 juízes do interior representando É o o interior. representante lá maior da comissão do tribunal, eu sei porque foi o juiz que era 2 candidatos, ganhou o candidato claramente lavada da associação, porque era um espaço que eles tinham que ter neste processo de construção aí Um na gestão. comitê de gestão estratégica. Ganhou o Nós não candidato, temos, só- é do judiciário, mas a associação interferiu positivamente, quer dizer, e eles sentaram para discutir qual é o projeto de trabalho. Ah tá, e quem é que vai não sei para onde? A associação só tem banco no comitê de Não, pois é, mas orçamento participativo. mesmo em relação aos outros representantes, a associação tem um projeto institucional. E os outros colegas falando, a gente está vendo aqui, o que é que você acha? Olha, devia lutar todo mundo nesse sentido e colocar. A associação qualificou a discussão, organizando, obviamente, aqueles atores que vão participar. Então há uma abertura. Agora, como eu vou funcionar? Ou como eu vou identificar nesta abertura, nessa ferramenta, estratégias aí, outros Atuação preventiva e não repressiva posteriormente. É. Você tem que trabalhar antes das coisas acontecerem. Isso. E trabalhar Acaba esse buraco, com as né, coisas. porque esse buraco aqui não existe. Eu só sei que a gente levantou algumas bandeiras mostrando que tem que mudar o organograma do TJCE. Esse nosso planejamento estratégico, apesar dessa mínima representação de Que a nós gente- do interior, está um pouco focado já nessa modernidade que você está Isso, colocando no Ministério de 2012. Tecnicamente é arquitetura organizacional. Esta estrutura que está, ela não é suficiente para fazer essa máquina funcionar. Não, sabe aquela coisa que você transformou 11 diretorias em 36? Hoje o organograma do Tribunal de Justiça, ele tem a cúpula presidente e o que assessora essa cúpula são secretarias, são comitês, são comissões que não necessariamente a gente visualiza no fluxograma lá no organograma. Por quê? Porque as comissões e comitês são aquelas imposições, orientações do CNJ. Cria o comitê tal, cria a comissão tal. Então cria e a gente a nível de primeira instância nem sabe quem é que compõe tal comissão ou comitê e a presidência às vezes perde esses potenciais. Tem mais outra coisa, tem uma questão que são os processos internos. É assim, Processos. quando que aí os processos será que um processo de aquisição de papel higiênico, o percurso dele está correto, que se chama avaliação dos processos internos?
Uma coisa é os servidores, o dimensionamento para isso. E outra coisa é o percurso desses processos, o fluxo que ele deve ter ou não ter. Porque senão eles estão ou burocratizados demais, eles não estão otimizados, e isso qualquer instituição, qualquer Você falou de organização. água mineral. Eu vou só colocar esse fato aqui para você ver a dimensão que a gente trabalha. A gente não tem um cartão corporativo, a gente tem um suprimento de fundos R$400, não é isso, gente? R$400 é água, cafezinho e água, né? E água mineral. Como é que o TRE, o tribunal, fecha um convênio com o TRE, que num convênio a gente tem que dar segurança e água potável? Hoje o TRE fez isso. Ele licitava para que a descentralização e distribuição de água por cartórios eleitorais para os servidores do eleitoral. Quando foi agora essa licitação, ele percebeu que estava sendo sublocação. Então ele não admite a sublocação. A empresa estava sublocando-se nos interiorzinhos, né? Entrega aí que eu dou o recibo aqui. O TRE cortou, não vai mais fazer esse pregão. E mandou logo dizer pra gente, ele disse assim, agora, como é que vai ser a água mineral do cartório eleitoral? Jogaram com ela abaixo, eu como juiz eleitoral, jogando para mim mesma, como juiz estadual respondendo pela comarca, de que eu teria que repassar agora água mineral potável. Como garrafão, vou dividir os garrafões do suprimento de fundo da secretaria com a equipe do eleitoral. Quer dizer, não temos o mínimo de levantamento. O TRE paga o convênio de aluguel, de locação predial, digamos assim. Dentro desse convênio como um todo, eu te repasso tipo R$800 mil, dentro disso eu te dou segurança, água potável, o prédio tu pode utilizar, ou seja, R$800 mil toda a estrutura. Esse valor é compatível para a gente manter cartório eleitoral num convênio com a Justiça Estadual? É aí que a gente tem que começar. cartório, é? Não, é tudo. É 60 mil por Aí mês, é por metro quadrado, a 60 mil alternativa por não mês. tem, é qualificar quem vai participar de maneira e insistir, fazer o curso disso, fazer o curso daquilo, principalmente nesses aspectos aqui que a gente vai. E viabilidade quando se for fazer Gente, convênios. Pode passar, isso aqui é a nossa série. Isso aqui foi quando eu peguei o Ministério Público, eu tinha 44 milhões, era uma merrequinha em 2008. O PPA, que era a minha grande preocupação, eu tinha que mais que dobrar. Eu estava pensando realmente em fazer uma instituição, porque no ciclo orçamentário, o PPA é o determinante. É o ciclo, pode passar. Aí eu vou lá para a Assembleia Legislativa ou para a sociedade e dizer, olha, inclusive no meu PPA, nenhuma instituição organiza PPA, porque assim, se preocupa com essa ferramenta. E aqui foi onde a gente saiu de 90, eu disse a vocês que eu peguei isso aqui no meio do caminho, consegui aumentar um respingozinho, e aí fomos andando em 2013, 2009 para 2013. Nós conseguimos dobrar, né? Eu tinha mais que dobrar, se eu tinha 107, aqui eu consegui 200, mas não é porque foi lá e tal, não, porque eu elaborava cada um desses projetos, o levantamento. Nós temos na nossa construção orçamentária, que começa em maio no Ministério Público, o levantamento do preço unitário que cada programa orçamentário eu tenho que ter. Se eu vou comprar neste ano 1000 canetas esferográficas BIC, uma caneta custa tanto. Este valor aqui tem que estar expresso quanto é que está. E eu vou ter que mostrar que eu executei aquilo ali, porque eu não posso. Aí entra a pergunta que ela colocou. Este orçamento, ele não pode de maneira nenhuma ser um orçamento fictício. O meu orçamento é um orçamento real. Aí para qualquer discussão, quando eu tinha com a desembargadora que pegou o mandato de segurança, com a governadora, disse, governadora, a senhora não vai poder, porque eu participei de um processo democrático, legal, de discussão orçamentária. A senhora inclusive sancionou o orçamento. E agora a senhora vem me pedir para eu que tenho todo o cuidado, não existe nenhum desperdício a rigor no orçamento do Ministério Público. A senhora pode identificar, não tem nenhuma dificuldade em relação a desperdício em relação ao Ministério Público. Então, por que eu vou fazer uma coisa? Agora, se a senhora quiser, aí entra num outro papel que eu queria trazer para vocês. Em determinado momento, o Estado está em crise, não tem, como eu disse, chegou numa situação muito esgarçada. Aí eu disse, bom, eu vou fazer o seguinte, a arrecadação está aumentando consideravelmente, nós sempre temos notícia disso, e eu queria
como tudo é calculado a partir da receita corrente líquida, eu queria o dimensionamento desses valores. Em 2 minutos, a situação, não, doutor, a gente vai organizar isso, não se preocupe, eu sei que vai ter um esforço que todos vamos ter que fazer, mas o senhor fique tranquilo. Então, aí instaurei um procedimento para poder apurar de fato como era que estava funcionando ou não estava funcionando. Receita corrente, o que é que tu considera? Se não havia maquiagem, né? Isso, e ainda, onde é que estão as entradas, onde é que estão as saídas? Eu quero ver essa situação com muita clareza. Onde é que tem, porque eu até disse, eu estou, enquanto instituição, disposto a fazer esforços que são necessários, eu estou entendendo pelo que a senhora está me dizendo, mas eu vou querer minimamente em números essa dimensão. Nós estamos marcando uma próxima reunião, daqui a 15 dias eu vou... A sua equipe Falar duas coisas técnica. aí na pausa do café. Bem, aproveitar o ensejo. Nós temos um problema aqui, dos inativos, quero saber como é que funciona. Eu não sei se esse debate é interessante, mas... Para tirar do cálculo, dos 100%? Eu não sei se o cálculo dos inativos está dentro da história da receita corrente líquida. O que é tirar a reunião de nota? Uma reunião aqui. A gente tem que ver o que é que tira, pede o tribunal de tirar, se não tira mais de CJ para tirar. Ou vai Isso não é da minha responsabilidade institucional, não é do meu orçamento. O cálculo do inativo é do orçamento do Instituto Previdenciário. Não tenho que trabalhar com essa preocupação de colocar... Mas nós temos que saber se aqui está assim também, ou faz parte do 6%. Não, não é só isso não. Vocês têm que saber vários outros detalhes. Primeiro que receita corrente líquida é essa? Como é que está sendo composto? A lei estabelece exatamente o que é que deve compor. Mas na prática, onde é que está? Eu quero um relatório. Foi o que eu pedi lá do governo, eu quero um relatório. Vamos marcar a próxima reunião. Doutor, na próxima reunião, senhor presidente do tribunal, todo mundo, nós não tivemos condições. Não, é possível. Como vocês, são 15 dias, não está tudo aberto, o senhor pode dizer. Então vamos lá, vamos sentar aqui. Com tudo aberto, nós já de cara observamos que não tinha diversos valores que deveriam ter sido computados Como receita corrente líquida, não estavam lá presentes no... Vou dar um exemplo concretamente. Porque aqui nós temos um termo junto, folha de repagamento, essa parte de estrutura sobra dinheiro. O que falta é na parte de incompetência. E você tem dinheiro sobra aqui e falta lá. E o fundo da receita receita corrente líquida, você não tem que se preocupar com essa com a temática do fundo da receita própria. É outra situação. Sim, aí você estava pontuando. Você tem uma equipe técnica para isso. Quando você for analisar o relatório. A minha diretoria de finanças, Vamos prestar atenção nesse tópico que ele está mencionando. Então, você, Ministério Público, tem uma equipe técnica própria, especializada na visualização e leitura desse orçamento, interpretação e pareceres, emissão de que está correto ou não. E que tem a obrigação de acompanhar minuciosamente, não só do Ministério Público, porque eu tenho interesse em A composição dessa equipe técnica, tem algum técnico que é do próprio Executivo? Não. Como é que o nosso secretário de Finanças, assim, o tribunal escolhe seus secretários vindo do próprio Executivo? Nós vamos ter essa leitura, se isso é conveniente? Nós temos a nossa composição técnica em preparo em média tem sido escolhida dentro dos próprios técnicos do próprio Executivo. A questão da independência da leitura e da formação da nossa especialização de orçamento. A minha equipe, ela é rigorosamente, e eu tenho servidores próprio com formação que eu faço questão de, obviamente, investir na formação desses servidores para que eles tenham clareza, mas não é que tenha o conhecimento teórico, não. É que tem um conhecimento, inclusive, de possibilidades, de situações, de arranjos que podem acontecer e que não estejam sendo vistos. Né? Servidores preparados, que dão relatórios. Não é consultoria especializada, porque isso é vivência, permanência do poder, não é isso? São servidores do quadro. Você forma o servidor e ele fica com o know-how e o conhecimento, gestão de conhecimento nossa. Ele olha para a movimentação, para a publicação do Diário Oficial, ele epa, encontrei isso aqui, vamos lá, tal. E eles têm, eles têm uma dinâmica, a nossa diretoria tem uma dinâmica de trabalho, inclusive para ter essa clareza, porque eu sabia que a gente ia enfrentar isso. E aí, em razão dessa situação, vamos passar aqui. Só uma pergunta, você acha que é saudável o tribunal ter dentro da estrutura dele, dessa parte dessa equipe,
auditores da Secretaria da Fazenda, técnicos da Secretaria de Fazenda, cedidos para o tribunal. Isso é saudável? Amigo, a não ser que sejam muito profissionais, assim, porque tem quem tem uma visão diferenciada, Tá civil, né? Ele é tem vinculado ao executivo, então ele vai dar sempre pareceres para justamente sustentar também aquela história. Se a presidente do tribunal estava dizendo, coitado do executivo, ele está com dificuldade, a equipe que vem de lá vai fazer o que na hora de colocar numa mesa um relatório pra gente? Não, executivo, não, isso aqui está indo bem. Está indo bem para ele equacionar ele, servidor, intermediando executivo e judiciário. Esse pessoal normalmente não gosta do juiz, ou da magistratura. Não gosta de estar aqui dentro da nossa estrutura, né? Não, e ficam como se fosse... realmente algo preocupante. Mas nós saudável. estamos Na nossa compondo casa, essa a gente equipe. depende Nós, deles, a alta cúpula tem escolhido isso por quê? Teve uma discussão com os pagadores, né, para trabalhar lá, assessor, não, porque é assim, Olha isso aqui, gente. Essa foi outra preocupação, aí eu envolvi os próprios promotores de justiça. Esse é o nosso fundo. Eu tinha um valor e olha, mais que triplicou o valor. Agora, por quê? Porque ou eu colocava o promotor para fiscalizar se de fato estava sendo observado no recolhimento da guia ou não funcionava. E para vocês, mais ainda, porque essa fiscalização cartorária vocês podem fazer com uma equipe especializada. Então, criamos uma equipe lá no fundo, autônoma, juntamente com a equipe do Tribunal de Justiça e essa equipe. E aí, veja, como é que você tem... a quantidade de processos de feitos não mudou desse ano, mas a arrecadação mudou. Porque o recolhimento estava falho. Então, o colega ele teve que observar que se ele não se importasse com esta questão aqui, então o que poderia acontecer é, eita, lá vem o povo do tribunal ou do Ministério Público me trazer mais trabalho para eu ficar mais olhando. Não, mas esse é um trabalho que tem um reflexo muito importante para a minha instituição, não é verdade? E eu percebi uma dificuldade da corregedoria, no caso eu quero fazer isso, mostrar isso, porque eles não tinham trabalhado com os... Aí depois um juiz às vezes, mas eu também não sei nem para onde vai esse dinheiro, aí eu vou me meter no negócio. Eu disse, acho que você devia se meter, sinceramente, porque você vai utilizar a arrecadação e esse sim é um local onde eu posso crescer sem estar realmente dependendo e sem estar vinculado às estratégias lá do executivo. E esse crescimento também beneficiou o judiciário lá, né? Claro, porque a partir do momento que eu vou fiscalizar, e aí eu vou... Mas eu tinha... Bem interessante essa... Então houve um aumento, eu tinha... Para o Ministério Público era pequeno, houve um aumento, esse aqui é de 2012, 2013, 2014, né? Então 2013, eu fiquei até 2013, muita coisa já aumentou. Houve um aumento de 47 cargos até 2012, ou seja, eu fiz questão de deixar esse aqui, que eram lâminas que tinham em 2012. Eu estava em 2013, provimento de cargos de assistente foram 190. Para isso eu fiz uma estratégia. Nós tínhamos clareza de que cargos de assessoria tinha que ser de livre indicação do colega que iria receber, porque tem uma série de elementos, né, à toa que a lei estabelece isso. Mas do dia para a noite seriam 190 cargos, mais 90 da parte de meio da atividade de fim, e eu sabia que ia haver alguma dificuldade lá com a sociedade. E alguns colegas, procuradores gerais e desembargadores, tinham dito, não, eu vou fazer concurso para todo mundo. Gente, concurso não vai funcionar, porque engessa. Eu tenho que ter alguém que produza, que dê resposta. É a característica do cargo de assessoramento. Eu não concordo com isso, vou fazer. Mas vou cair, mas e aí? Eu vou explicar à sociedade. Então, uma alternativa muito interessante para isso aqui foi criar um banco. Você lembra disso, né, Jorge? Que as pessoas faziam, a gente fazia uma pré-seleção. Num primeiro momento, o colega tirava, eu criei uma comissão lá no âmbito do Ministério Público, de promotores e tal, e a gente fazia uma prova interna, feita pelo próprio Ministério Público, que era uma prova para você ter uma... Então, vamos supor, eu tenho 190 cargos, seria a rigor o procurador-geral que poderia fazer a indicação de 190 cargos ou repassar para o colega. Cargos em comissão? Em comissão. Vou repassar para o colega.
mas eu vou criar uma condição, um condicionante, até para mostrar para a sociedade que não vai ser um trem da alegria no Ministério Público, concretamente. Então, ó, gente, vai ter um processo seletivo para estes cargos aqui. Meritocracia. É meritocracia. Você está imaginando que Jorge vai receber um assessor. Jorge, quem você está imaginando, peça para fazer aquela prova, porque se a pessoa tiver 7, ele entra num banco e você vai colocar essa pessoa. Então, agora o que eu não quero é que uma pessoa absolutamente limitada venha a ocupar um cargo que aí não tem fundamento e que de fato muitas vezes isso aconteceu. Então, gente, eu não tive uma reclamação perante a sociedade porque estava de uma vez só provendo 190 cargos comissionados, que era um impacto considerável. Isso só nesse primeiro momento. Mais 47 promotores de justiça também nesse primeiro momento. Nunca, muito pelo contrário, foi extremamente aplaudido o fato de, apesar de ser comissionado, pelo menos estava se exigindo uma questão de meritocracia. Depois o CNMP disse, não, os procuradores, porque, enfim, eles já tinham os cargos dele e eu queria obrigatoriamente que essa mesma situação funcionasse para ele. Ah, você vai trocar? Então pegue no banco. Isso. São pessoas que têm uma qualificação mínima que você, inclusive, pode ter indicado para fazer aquela prova. Agora, não pode botar fulaninho de tal porque eu não sei quem indicou. É isso. Então o colega tinha a opção ainda de indicar com a base de dados de uma pré-seleção. Isso. Muito Aí, bom. Como a gente poderia fazer com o diretor de secretaria. Bom, para todos os cargos do Ministério Público, até hoje, nós temos esse banco de dados, que não é mais obrigatório. Você olha, o seu cargo é esse, Jorge, você só vai indicar quem tiver lá. Não. Mas o que é que acontece? Até hoje, 90% dos cargos comissionados, o colega vai ao banco, que é renovado constantemente, e dificilmente alguém pega alguém que não seja daquele banco que é a própria Procuradoria. Os cargos técnicos da Procuradoria são todos obrigatoriamente desse banco. Então, quem foi secretário, quem foi isso, Justina aí, várias pessoas que trabalhavam no governo ou não, que tinham trabalhado em outras situações, todos fizeram para esses cargos de diretor disso, diretor daquilo e tal. E foi o que aconteceu, o tribunal resolveu pegar os cargos que a gente tinha feito, porque tem uma estrutura de pessoal, e aí a gente agora, com essa nova gestão, perdemos 5, porque numa das diretorias do tribunal eram bem melhores. Então nós temos os melhores cargos, aliás, os melhores servidores, quadros, e aí quando tem uma oferta melhor, e puxa, o servidor é natural e não tem como você dizer nem o servidor vai colocar. Isso é tão interessante que, mesmo tendo assumido, como foi realmente meritocrático e etc., mesmo o novo procurador tendo assumido, não mudou. As principais diretorias, elas se preservaram. Não teve diretoria, principalmente a nossa, de finanças, de planejamento, diretoria administrativa, todas permaneceram. Se a diretoria geral, obviamente, tem que mudar porque era uma nova lógica. 2 valores estratégicos atuais desse nosso programa, nosso planejamento, é justamente probidade e meritocracia. Então, questão da vertente. E aí uma estratégia interessante que está copiada, Com enfim, certeza. tem lá. Bom, incremento do quadro de técnicos, dos servidores, provimento do cargo de analista ministerial que a gente tinha, que hoje houve uma fusão deles, os servidores auxiliares foram muito, aí criamos uma coisa, pode passar aí, incremento da terceirização, pode passar a evolução do quadro, que era bem. Aqui foram, digamos assim, os avanços na parte de gestão, que a gente teve um muito interessante. O tribunal aqui está em implantação, mas já houve, já está funcionando essas situações. Que foi que vocês têm residência universitária? Não. É isso. Super interessante, não compromete a. Residência universitária? Não, residência jurídica. Residência jurídica universitária. Primeiro que é isso. São estagiários de pós-graduação de direito. Então, o que é que acontece? O tribunal fez, a gente fez lá, inicialmente teve uma discussão, como é que vocês vão fazer isso? Porque residente é um estagiário, entre aspas, a bolsa dele é um valor melhor, obviamente, só que é um estagiário formado, que está fazendo uma especialização, está fazendo um mestrado numa temática relacionada à instituição, ao Ministério Público. Então eu mandei uma lei criando essa residência universitária, e aí, gente,
foi uma mão na roda para uma série de situações. Então hoje eu tenho o meu assessor e tenho o meu residente e tenho o meu estagiário. Eu tenho 2 estagiários, eu tenho o meu residente universitário e tenho o meu assessor, que me dá uma... E o assessor, claro que o residente universitário tem uma isso vai dar certo, isso é muito... Não, mas vamos colocar, tem alguma irregularidade aqui? Existe alguma dificuldade de compreender, porque na medicina eu tenho um residente universitário muito tempo, certo? Por que eu não posso ter residente universitário? Eu estou, gente, emprestando a instituição, entre aspas, emprestando o Ministério Público para o Ministério Público ser base de formação para aquela pessoa. E que bom que aquela pessoa vai sair conhecendo o que é Ministério Público, tendo ideia do que é Ministério Público e vai poder pagar a especialização do direito. Na especialização, se for desvinculado, automaticamente é desvinculado daqui, é isso? É. Então essas pessoas têm um ciclo de 2 anos, no máximo 3, que é o doutorado. 2 anos. Sabe que é um estágio. Então, de fato, eu não quero. Não é um servidor. Não é um servidor, é um residente. Ele está fazendo o trabalho, entre aspas, dando uma resposta para. Gente, eu acho que foi uma das coisas que mais deu certo, né, Jorge? Lá foi essa do residente universitário. Você tem ideia mais ou menos quanto é o valor da bolsa? Mas 1.300 reais. Mas vocês conseguiram isso para o interior? Porque isso na capital a gente entende facilmente. Muito porque nós temos. Mas para levar para o Rincão lá. Não, mas tem muitas regionais. Aí tem São Paulo, tem Caicó, tem várias. E essa atividade da residência vocês têm conseguido fazer gestão de conhecimento, né? O residente passa de 2 em 2 anos, mas você consegue, de certa forma, essa atividade da residência, ele também deixa como gestão de conhecimento da atividade dele da Deixa porque, em instituição. geral, a tese ou o trabalho que ele vai fazer tem correspondência com a gestão. Aí ele vai deixando o conteúdo de estudo. O tribunal fez, deu lá, imediatamente as pagadoras, eu posso ser posso, imagina a pagadora, na hora. Aí agora o governo fez, enfim, então esta foi uma situação assim bem interessante que de fato trouxe um fôlego e não é de pessoal, ou seja, eu não comprometo a parte referente ao orçamento de pessoal, eu tenho uma alternativa. Ele é um assessor? Não, eu não estou, ele é uma estratégia que eu estou emprestando à instituição e funciona muito bem. Os residentes não têm quase diferença do meu assessor. O meu assessor, ele exige que ele fique eventualmente num horário a mais e etc. Mas o residente, e vira um soldado do Ministério Público, porque ele sabe das dificuldades, ele está lá, conhecendo, entendendo direito. A assessoria lá é do promotor ou da promotoria? Ele ele está vinculado ao promotor? É da promotoria, mas cada promotoria tem um promotor. Não, mas por exemplo, se você... Todo cargo condicionado é de alguém. É requisito constitucional. Ele, além de ser de livre nomeação e exoneração, ele é da confiança. A indicação é do promotor titular que está lá. É do promotor. E excepcionalmente, Mas no caso, não, eu digo isso porque aqui é a nossa realidade. Não acompanha. Nossa realidade aqui é de comarca vaga, 2, 3 anos vaga. Assim, fica. Eu posso acompanhar, mas se eu for para outra promotoria que tem um cargo, eu posso. É uma remoção, né, digamos assim. Não, eu não tenho o que dizer do ridículo. Já aconteceu lá. O diretor Olha, eu quero o meu. Aí você pode levar. É porque eu acho que o Alisson até coloca nessa história, tipo assim, a gente tem o nosso assessor, aí a gente vai para outra comarca, o assessor acompanha, o assessor lá é outro. Se você quiser acompanhar, você leva, mas lá vai ter outro. Aí você vai substituir o seu, porque aquela pessoa da minha, vou dar um exemplo, aconteceu claramente. Marconi não, quem foi? Enfim, era promotor em uma cidadezinha próxima a Natal. Tem um colega, Marconi, foi promotor em Açu. Conheci uma menina que era muito boa, Franciane, advogada, excelente, tal, não sei o quê. Houve a abertura da vaga, ele chegou, ele podia perfeitamente, se tivesse uma pessoa, dizer, olha, eu não quero continuar com você, porque essa moça que já me acompanhava lá em Açu e não sei o quê. Entendeu? Mas necessariamente não acompanha não. Mas se eu chegar numa promotoria que eu sou titular e já tem uma pessoa, eu posso perfeitamente. Antes que você supere aí para a infraestrutura, gestão de pessoas, como é a questão de cedidos e terceirizados? Como é que você pegou o padrão? Só um minutinho, eu estou de relação do juizado do torcedor, e conversa com o carro está lá em casa, vai me pegar. Deixa eu assumo aqui que eu. Tchau! Mais trabalho gratuito. Foram aprovados 3 que tem resolução detalhando tudo isso.
mandar pra gente. Quando é o valor hoje de um carro de assessor lá? Tem ideia, mais ou menos, brutos? 5 mil e poucos reais. A gente queria É briga de tal. Isso aí ia ser bom. juiz auxiliares que não tem titularidade, então tem que ser vinculado ao juiz, não unidade. Pode ser. O Ministério Público de Santa Catarina é assim. Como é? É vinculado, que termina por ser ao cargo também. É porque cada juiz não Então, o tem juiz é auxiliar, Exato. não precisa ser necessariamente. Se eu for para uma outra vara, aí o assessor vai comigo. Mas Você está você auxiliando. você pede a exoneração dele pro outro carro. Porque é diferente do diretor de secretaria. Eu posso ir e o diretor de secretaria ficar lá em Calcaia. Certo. Não, mas Mas o assessor vai comigo para a minha autoridade. Mas na autoridade vai ter outro assessor lá. Assessor, todas as vagas. Não, mas aí, se for vincular o juiz, Diretor de o secretaria. juiz auxiliar fica Vocês são é honestos. difícil. Não, mas aí os juízes auxiliares seriam exceção e teria um carro criado para os Isso. juízes auxiliares. Entendeu? porque aí é. Ou então ele Ele usa é os assessores das vagas que ele está respondendo. Não, então não, o auxiliar tem que ter o dele. Isso aqui eu coloquei, ó, só para vocês verem. Você tinha criança, né? Viu, Alves? Que está no planejamento estratégico, conectividade. Ou eu tenho autonomia e que assegure isso, porque, inclusive, em 2 minutos, Você fechou terceirizados, fechou? Eu não percebi. totalmente. Cedidos pelas prefeituras, Sim, assim? não, quase não tem mais cedido, né? São Quando pouquíssimos. eu entrei no Terceirizados. Terceirizado fim e atividade Só, fim. não. Terceirizado em atividade Terceirizado fim. só no que tem. Só tem. É preocupante estar havendo uma licitação nesse exato momento no Tribunal de Justiça renovando 2 grandes empresas de licitação de recursos humanos. É aí que me falta talvez a informação, acho que pra gente, se houve esse levantamento do cabimento ou não, porque as 2 empresas é uma demanda muito grande de recursos humanos em nível licitado. Só para atividade. O CNJ já esteve aqui em 2009 e fez um relatório com essas mesmas empresas que, eu não sei se de repente se torna até a mesma estrutura, não sei se muda CNPJ, mas o CNJ tinha colocado que elas não poderiam ter essas pessoas em certas atividades, que era atividade específica de cargos efetivos. Então, de certa forma, elas mudaram o nome do cargo do edital, mas me parece que elas continuam até hoje, desde 2009, nessas funções, licitação se renovando nesse exato momento. Eu não sei se a equipe de transição já está preocupada com isso. Uma licitação que eu não sei se fechou, mas está cheia de impugnações circunstancialmente. Eu acho que é como você diz, a transição começou há 2 meses do final do ano, não, 2 meses antes dos 2 meses que se deveria estar discutindo orçamento. Verdade, inclusive. Parece que por nós causa compomos desse agora, simples orçamentário, né? vai dar Como a desembargadora, eu acho que estava com a história do eleitoral, não é? Eu acho que a equipe de transição estava vindo do eleitoral, acho que esperávamos vir depois do processo eleitoral. O do Rio Grande do Norte começou há 4 meses. Já começou há 4 meses, né? Inclusive se posicionou para dizer, epa, eu quero agora formalmente, eu quero que aconteça assim, aí ele se relaciona. Agora No só judiciário tem uma novidade. A resolução que trata da questão de priorizar o primeiro grau, eu acho que forçou essa história do planejamento estratégico. Porque é uma coisa para agora. O planejamento estratégico, agora cuidado, é o que eu estou dizendo assim. Planejamento estratégico é um dos instrumentos que pode ser para inglês ver. Se eu não tiver uma gestão estratégica para viabilizar, então toda a vida a associação tem que bater isso. Peraí, a gente está planejando o quê? Vai redundar em quê? É porque o planejamento é a eu estou cultura. planejando, Cultura eu institucional. estou planejando algo realmente impactante ou eu estou planejando o que é mais simples para planejar? Eu estou planejando a estrutura organizacional, a arquitetura organizacional do Poder Judiciário, e aí é realmente algo impactante, ou eu estou planejando assim, será que eu devia botar esse quadro ali, ou eu devia botar aqui? O que é que vocês acham? Então, a ideologia do que vai ser trabalhado no planejamento pode ser absolutamente manipulatória, e em vez de você fazer algo que traga resultado para a instituição, é feito um esforço imenso, é feito assim, todo mundo se ocupa com algo muito impactante. Então, quando for ver quais são os aspectos, é sempre assim, o que é que está disponível aqui para ser planejado? Quais são as questões da atividade meio que são determinantes para vocês? É suporte de atuação ou não? É incremento no que diz respeito à segurança e funcionamento enfim, ou não? Como aí sim, eu acho que impacta. Você vai falar de segurança agora. O planejamento ele é super interessante
interessante você estar bem próximo no acompanhamento, no caso específico atual nosso do TJCE, que é segurança. Se comprou portas eletrônicas e catracas, porque o CNJ determinou que tinha que ter segurança nas comarcas, tanto fazer minha comarca que tem um saguão de meio metro quadrado, quanto quando tiver 100 metros quadrados, a mesma porta é igual. Chegou-se na arquitetura, a arquitetura não sabia alocar aquilo, precisava uma consultoria especializada em segurança, porque a alocação podia vedar uma saída de urgência, de emergência, bombeiros tinham que estar nessa atuação. Então a segurança, ela tem que vir, a gente colocou que dentro de um projeto arquitetônico de estrutura, a segurança tem que ter um projeto complementar, do jeito que é a hidráulica, do jeito que é a elétrica, é conjunto e simultâneo. Eu não posso remendar um projeto de segurança, eu crio um físico e depois eu vou pensar numa segurança. Lá, gente, Eu acho que ano passado, não sei se o dado é exatamente isso, mas parece que 12 fóruns foram arrombados. Teve inclusive um projeto, o ladrão pode sair escrevendo a mão. Esse fórum é a maior praia. Não tem nada para levar. você tem ideia? Foi o que a gente fez lá. Então eu acho que o aspecto primordial que vocês têm, né, buscar é assegurar o orçamento, incremento orçamentário. Mas vocês só vão conseguir incremento orçamentário se tiver projetos que justifiquem o incremento. Que digam, olha, agora eu quero investir isso porque isso é importante para a sociedade, porque é desmoralizando o poder passar por uma situação dessa. Porque eu tenho que argumentar. Para cada um dos projetos eu tenho que mostrar para a sociedade, aí eu vou ter que mostrar isso, dar suporte a isso. Um outro aspecto que eu acho que precisa ser trabalhado, você falou de uma coisa realmente importante, é um termozinho que às vezes desgastado, chama-se cultura institucional. Talvez tivesse que haver, lá no Ministério Público Municipal, é muito tranquilo isso. Você participa, faz parte de que instituição? Do Ministério Público, então vista a cabeça do Ministério Público. Contacte com a sociedade, escute, trabalhe, esteja aberto. Há uma cultura que não é da minha gestão, você sabe, isso é. Quem entra no Ministério da Cultura do Norte sabe disso, que a gente tem que ter, de fato, um cumprimento com a sociedade, porque senão não vai acontecer. E às vezes parece que geram, na magistratura, já discuti isso lá com os colegas, gera uma ilha assim, eu sou a minha, eu basto em mim mesmo, eu sou a minha razão de ser. Não há essa ideia de atuação conjunta, coletiva, vamos todo mundo fazer isso. Essa cultura institucional precisa ser modificada. Nada mais apropriado do que a associação fazer essa discussão. Muito sinceramente, porque lá faz a discussão. Eu quero melhorar isso. Gente, claro que a gente quer melhorar salário, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo novo, mas eu quero melhorar os serviços, eu quero melhorar a interface. Não vou dar entrevista na rádio, não sei onde. Você já pensou se eu vou dar? Mas claro que eu vou dar entrevista. Não está na minha. Não está no meu. Não estava nas minhas competências eu fazer uma palestra na escola, porque é isso. Essa é uma interface importante. Não vai, tem projetos em determinados tribunais que são uma perda de tempo, porque são pesados e eles não trazem resultado. Sim, tem mais. Por que eu não trabalho com que foi outra coisa, o menino sabem disso, que eu fiz questão de fazer um investimento diferenciado? Comunicação, gente. A gente vive a era da comunicação. Não é fazer propaganda do que eu deveria fazer e não faço, não. É divulgar para a sociedade concretamente aquilo que eu faço. Concretamente, então eu tenho a nossa comunicação antes, o menino lembra disso, era uma comunicação passiva, era uma comunicação reativa, aquilo coisa. Agora, desde então, a nossa comunicação é uma comunicação proativa. É uma comunicação que vai lá, que pauta, que coloca, que não sei o que mostra para a sociedade, que diz realmente as questões que a gente está trabalhando. Que foi centralizada, né? Mossoró foi profissional. Pois é, Mossoró. Que a assessoria de comunicação é um pouco mais do que recortes de jornal das boas e más notícias do judiciário. Nós tivemos um enfrentamento agora em planejamento estratégico, porque um dos nossos temas estratégicos passou justamente diálogo com a sociedade. Vai ser um dos nossos 3 pilares. Em diálogo com a sociedade, você tem que criar novos canais e ampliar os canais de comunicação. Aí a gente colocou, quem vai ser o gestor disso aqui, aí a gente botou a assessoria de comunicação. Lógico, a assessoria de comunicação teria que participar da criação e ampliação desses canais. Nos causou especificidade, a pessoa da assessoria diz, não, mas a gente cuida mais de fazer tipo aquele clipagem de notícias. Gente, a assessoria da comunicação da presidência da nossa cúpula. Então está atrofiada a responsabilidade que você acha que tem. Vou fazer um programa, não sei o que, vamos lá, a gente tem pé, vamos fazer um programinha e tal. Gente, no final das contas eu vi que o programa
dava para você medir quantas pessoas assistiam aquele programa. Sinto muito, nós não temos vocação para fazer programa de TV e botar lá. Nós não temos vocação, porque para fazer um programa tem que ter toda uma dinâmica, uma estrutura e tal. Dizer, pá, aborta. Foi um erro estratégico? Foi, porque você escuta, fulano, tal. Aí o tribunal, depois de 4 anos, chegou agora e disse, realmente, aquele programa das 11 horas da manhã, no SBT ou não sei aonde, de fato ninguém assiste. Não, eu estou com um profissional lá, mas eu quero avaliar. Você, fulaninho, vai ler o jornal, o diário oficial. Jorge publicava uma portaria, no começo a gente até teve uns problemas, não sei se você lembra. Publicava a portaria, o jornalista estava atrás, doutor, o que é isso aqui? O senhor não sei o quê, como é que a gente vai fazer e tal? Se está pensando em fazer não sei o quê, já chegava a assessoria, doutor, a gente vai fazer uma cobertura disso, assim, o senhor poderia me dizer e tal. Agora eu tive que conversar com os colegas, gente, eu estou. Agora, imaginem quem tem a faca e o queijo dessa história toda. Vocês. A decisão é do juiz que condenou fulano de tal, que fez isso, aquilo, outro. Mostrar relatório de produtividade, fulano, tantos tráficos, recuperou tanto de não sei o quê. Aí, de verdade, saiu a decisão lá, com os criminais, por exemplo, da capital, saiu a decisão, traga para aqui. O Ministério Público denunciou fulano de tal, que foi condenado, tal. Aí o tribunal agora está começando a ver que de fato essa notícia primordialmente é do juiz, porque a decisão é do juiz. E por que eu não estou comunicando com a sociedade? Por que eu não estou mostrando que o juiz está fazendo aquilo? Ele não precisa ser ator da história, tá toda hora lá colocando. Como eu disse, é o ministério lá na gente. Ninguém está pautando para abrir a geladeira para pular um copo d'água. Oi, tudo bom? Está pensando que está dando uma entrevista? Não é essa a proposta. Nós temos esse programa qualificado de TV, mas eu não sei o que é criar. A proposta é criar. Agora eu tinha um outro programa que era muito interessante, que Mossoró sobrevive até hoje, até porque nem tem custo e há uma interface. Mas o de Natal, que dava uma série de... Aí a gente começou a investir em outras mídias, que eram as suas mídias sociais como um todo. Gente, teve uma vez, sim, ter cuidado, em operações da instituição e tal. Teve uma vez que sempre as operações ganhavam o trend lá do Instagram, do Twitter. Sempre, mas teve uma que foi envolvendo inclusive o Poder Judiciário, que era uma ação, enfim, que era dos precatórios, uma série de situações, e como é que chama? O nomezinho da operação era alguma coisa que Carlos Barana, lembra do Carlos Barana? E a operação era precatório, enfim, tinha alguma coisa com Lady Gaga, que parecia Lady Gaga, Lady não sei o quê. No exterior, todo mundo, como virou trend no Brasil, explodiu lá fora, todo mundo querendo saber, a gente recebeu e-mail, parabéns, e-mail em várias línguas pela atuação da instituição. É propaganda, é não sei o quê, não é. É divulgação do trabalho, mas divulgação estratégica, buscando saber com cuidado, como é, como não é. Aí eu disse, não estou disponível. Eu escutei um colega na hora da infância, eu disse, que é isso, amigo próximo, você não está disponível? Não, então procure fulano. Não, o processo é seu, rapaz. A decisão impactante, que merece ser qualificada, porque você está sabendo, é você, o que você tem que botar na pessoa. Mas eu não sei nem falar isso, tá? É verdade. Aí lá no Ministério Público, a gente já está no 6º curso de Media Training para poder o colega ter lá e saber como é que faz, o que fala, como fala, porque o colega entrou lá, tem um trabalho de Media Training para ele se portar, porque como é que eu vou comunicar? Falando juridiquês com a sociedade? Como é que vai acontecer isso? Que é um dos principais aspectos. Aí eu tenho que ter esse contato com a sociedade. Então, investimento em comunicação, porque senão eu não funciono em termos de feedback, investimento na área de rede, estrutura, equipamentos, investimento na área de segurança, porque cai por terra. Em geral, entraram lá no fórum, na sede do Tribunal de Justiça, levaram os caixas eletrônicos, que foi uma vergonha para o Tribunal de Justiça. Entraram lá no Ministério Público, conseguimos abortar. Né? Cabelinho levaram, estava lá o caixa eletrônico e etc. E investimento em segurança significa profissionalização. E profissionalização significa saber que 80% da fragilidade em segurança diz respeito a atitudes minhas.
Então, o que a gente vai fazer? Formar o promotor de justiça e o servidor, porque a fragilidade da segurança é porque eu estou relaxado não sei aonde, é porque eu estou não sei o que. Aí os colegas têm uma série de elementos, que é um gabinete de segurança institucional nosso, é muito, meninos sabem disso, é extremamente profissional, referência É o GSI, né? GSI nacional e que tem, né, enfim. Então este é outro investimento, gente, porque fragiliza, mas muito, e cada vez mais a segurança está organizada, cada vez mais a criminalidade está organizada e nós estamos, né, enfim, sem pensar nessas estratégias. Não é caro, é um investimento importante, necessário, é um investimento. Então contratamos de fato uma instituição para fazer uma varredura, uma avaliação em cada uma das unidades que nós tínhamos minuciosamente e propor uma solução para cada uma, porque a solução que tem para uma casa, não sei aonde, não sei o que, no carro, não é a mesma solução para não sei aonde, não sei o que, não, gente. Todo o equipamento que eu vou fazer lá, que a gente vai, quando a gente faz, tem uma interferência dessa. Opa, passa pelo gabinete de segurança institucional para dar uma olhada naquilo, como é. Chega qualquer servidor, promotor que tem alguma. Então são essas, em linhas gerais, que eu falo pelos cotovelos, né? Acho que já. Só